Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite para todos aqui. Nós estamos no nosso terceiro encontro do segundo workshop do mundo chamado condomínios e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente estou bem ansiosa para falar sobre ele, porque ele é muito importante. Geralmente, quando eu vou atender condomínios, seja condômino, seja síndico, seja conselho fiscal, seja uma administradora, ou conversando até mesmo com alguns colegas da área, sempre esse tema é muito questionado, que é o tão chamado aí livro de prestação de contas, que é o local onde envolve ali a descrição de todas as despesas e as receitas de um condomínio. E as pessoas têm muitas dúvidas de como essa prestação de contas tem que ser feita, há quanto tempo, quais são os documentos necessários, se o síndico, o que o síndico pode fazer, o que o síndico não pode fazer, como uma administradora de condomínios tem que tratar desse tema, como que tem que ser um balanço, a gente chama de balancete, né, que na verdade a gente vai entender que não é bem um balancete, como que isso tem que ser entregue para os condôminos, se é através do boleto, aquele espelho que vem no boleto, se é através do próprio livro, se isso pode ser online, se não pode, se fica à disposição do condomínio, do condomínio, enfim, muitas dúvidas aí giram em torno desse tema e, além de ser uma obrigatoriedade por parte do síndico, né, porque ali você está administrando o dinheiro de todos os coproprietários, a gente vai falar que, como vocês vão ver, que condomínio não tem fins lucrativos, então ele não faz aferição de lucros, ele não faz arrecadação ali com um cunho de trazer lucratividade para aquela comunidade ali, então o síndico precisa também prestar contas dessas informações. E às vezes gera uma polêmica também, porque a prestação de contas, em regra, ela é feita na Assembleia uma vez por ano. E aí, quando isso acontece, as pessoas dali que estão presentes naquela reunião têm, às vezes, dúvidas do que pode e do que não pode ser feito, de como pode ser exigido. Às vezes fazem uma exigência incisiva e de forma, às vezes, até errada. Às vezes fazem uma exigência de forma correta, mas fora do momento de ser feito, enfim. Então hoje eu vou ter o prazer de receber aqui a Vanessa, eu vi que ela já está online, eu vou fazer o convite. Mas antes de recebê-la aqui, eu quero que vocês saibam que a Vanessa ela tem propriedade para falar sobre esse tema, porque ela é formada em marketing pela Universidade de Vila Velha, mas tem pós-graduação em planejamento estratégico, MBA em Gestão de Negócios pela FUCAP, MBA em Gestão Financeira, Controladoria, Perícia e Auditoria pela Faculdade Multifix, pela Universidade, aliás, Multifix, e é mestranda também em Administração Financeira pela UFES. Além do que a Vanessa, além de ser gestora condominial e síndica profissional, ela tem uma experiência há mais de 9 anos na área. Sempre trabalhou numa administradora de renome aqui no estado e hoje desenvolve suas atividades como autônoma, mas gerindo mais de um condomínio, e alguns desses condomínios são condomínios de alto luxo. Então ela tem toda a experiência acadêmica e técnica para falar desse tema com a gente, mas ela também tem a experiência da atuação como gestão, na função somente de gestão, através de uma administradora, e na função também de síndico, tratando ali diretamente com os seus condôminos ali, né, com as pessoas que envolvem, ou seja, gerindo questões financeiras e prestando conta para os donos, os reais donos do dinheiro, que são aí os condôminos. Então eu vou chamar a Vanessa para a gente não se delongar, porque como o tema é muito importante, eu quero que a gente consiga aproveitar o máximo temas aí. Já fiz o convite, vou esperar para ver se a Vanessa entra aí e aceita meu convite. Deixa eu ver aqui se o convite foi para ela. O convite foi para ela. Vamos esperar ela aceitar aí. Acho que já vai entrar. Ei! Ei, Rebeca, Tudo bom? tudo bom? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Aumenta. Vanessa, estou falando aqui para o pessoal do seu currículo, dizendo que para a gente é um prazer receber você aqui, porque eu tenho certeza que hoje você tem muito a agregar nesse nosso bate-papo aqui. Falei para o pessoal aí da sua experiência profissional, tanto técnica e acadêmica, quanto também atuando. E aí, contei para eles um pouquinho aqui também do que é o nosso tema hoje, que na
verdade, alguns chamam de livro de prestação de contas, outros acabam chamando de balancete, mas na verdade nós vamos falar aqui das despesas e receitas do condomínio, os impactos jurídicos que isso podem causar pela prestação ou não prestação de contas, ou até mesmo da própria prestação de contas, mas a preparação desse documento de forma errada, né? Então, assim, as pessoas elas querem, esse é um tema que trazem para as pessoas algumas polêmicas. E às vezes essas polêmicas elas são colocadas fora do contexto, né? Elas querem realmente polemizar ali o tema e acabam de não diligenciando quanto ao efetivo potencial que esse tema tem de atrapalhar ou de melhorar a vida do condomínio. E aí, Vanessa, eu vou deixar você dar boa noite para o pessoal, se apresentar também. Eu queria que você, antes da gente entrar no tema, falasse um pouquinho dessa experiência que você tem. E aí, como a gente tem muita coisa para falar, porque a gente já fez um bate-papo prévio aí, e a gente identificou que é tanta coisa, que o nosso tempo aqui teria que ser 2, 3 lives. Mas para o pessoal aproveitar bastante esse tema, a gente fez, eu já venho falando aqui nas lives que a gente está fazendo num formato um pouco diferente, de perguntas e respostas, para tentar ser mais direto. E aí eu vou deixar você se apresentar, então, para a gente já entrar nesse tema, porque, ó, hoje está muito legal essa live aí. Então, a palavra é com você, Vanessa. Tem muito conteúdo, né? Muito. Gente, eu tô assim com o coração batendo na garganta, tá? Porque tudo bem que a gente faz assembleia aí para várias pessoas, a gente dá aula, mas assim, Rebeca, tá sendo um prazer em poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, né? Dentro desse workshop que você criou. E aquilo que a gente até fez um briefing, né, fez um bate-papo esse final de semana, assim, da carência que eu sinto no mercado capixaba de ter profissionais qualificados. Isso quando eu estava dentro da administradora eu via muito, e agora fora eu vejo tanto também. Porque às vezes a gente recebe uma indicação, tem como me indicar um profissional e tal, aí você começa a buscar ali nas caixinhas e você vê que às vezes você não tem profissional tão qualificado na área. Porque bem como chamo o workshop, um mundo chamado condomínios, eu até falei com você, quando eu conheci o mercado condominial, eu achava que eu sabia muita coisa e que eu só iria me agregar ao longo do tempo. Mas eu fui percebendo ali que eu não sabia nada, que existe um mundo chamado condomínio, e que esse mundo tem leis específicas, o financeiro não é financeiro, a contabilidade não é contabilidade, você tem o Código Civil específico para isso. Então, e cada região, aí depois conhecendo um pouco mais para fora do estado, cada região, você tem ali uma nomenclatura diferente. Então, quando você vai, por exemplo, para São Paulo, Espírito Santo, boleto é boleto. Boleto de taxa condominial. São Paulo se fala recibo. Prestação de contas, a gente fala livro de... A gente aqui ainda fala, tem condomínio ainda que fala balancete. E é prestação de contas. Como balancete, não como livro de prestação de Prestação de contas. contas. Porque, na verdade, ele não é um balancete, né? O livro de prestação de contas, eu acho que é até importante a gente começar falando do que é um livro de prestação de contas e o que a prestação de contas contempla. O que é importante conter dentro desse livro de prestação de contas. Eu, Vanessa, sempre falo o seguinte, que o livro de prestação de contas, ele deve conter, ele é um diário do condomínio mensal. Né? Você relaciona ali dentro do condomínio, dentro do livro de prestação de contas, ele tem que conter todas as despesas realizadas, ele tem que conter os contratos de manutenção, que eu nem sei se eu já estou passando, posso já ir falando? Pode. A palavra está com você, filha. Estou aqui Falar, só aproveitando né? o seu conhecimento. Então, ele tem que conter ali o líquido de receita, ele tem que conter a relação de inadimplência, ele tem que conter todas as despesas realizadas no mês, os contratos de manutenção. Tem que conter. O síndico sabe se você contrata lá uma empresa de elevador. Você tem um controle se a empresa de elevador vai ou não. As ordens de serviços, ela também tem que estar no livro de prestação de contas. Notas de esclarecimento é importantíssimo se você tem algum tipo de despesa que você entende que tem que estar melhor explicada.
Você precisa colocar também ali no livro de prestação de contas. Outra coisa importante, orçamento, compras que o síndico faz acima de um determinado valor, precisa de ter ali os 3 orçamentos. Eu acho assim, quanto mais transparente for a prestação de contas, o livro de prestação de contas, para o síndico, no final do seu exercício, no final do seu mandato, você vai ter ali mais tranquilidade na hora de você prestar contas. Rebeca, deixa eu só fazer uma coisa antes, eu quero te agradecer pela essa oportunidade de estar falando. Eu acho que você também tem muito a agregar, né? Tanto no mercado condominial quanto na parte jurídica. E é importantíssimo essa iniciativa que você está tendo, tá? Porque isso vai ficar gravado e outras pessoas vão poder ter acesso e as pessoas vão ali poder tirar suas dúvidas, né? Sim. Eu falei com a Val, Vanessa, na live passada, assim, todo trabalho que a gente faz sempre tem um objetivo, né? Ninguém trabalha só pelo prazer de trabalhar. Na verdade, isso não é uma realidade do brasileiro, né? Todo trabalho ele tem um objetivo. Mas eu falei com a Val que o principal objetivo do mundo chamado condomínios é levar as pessoas ao entendimento, porque eu de verdade acredito que quando um cliente chega para mim com um pouco de conhecimento, o meu trabalho fica adiantado em muito, anos-luz, né? Então, eu entendi isso com a pandemia também, que as pessoas precisavam de conhecimento. Esse é o principal objetivo. E depois a gente tem um outro objetivo também, que é devolver à sociedade aquilo que a gente tem a oportunidade de aprender. Muitas vezes as pessoas acham que solidariedade é só você comprar uma cesta básica e ajudar em alguma instituição. Isso também é solidariedade, isso também é devolver à sociedade ali a sua contribuição. Mas, em especial, a minha profissão, uma das coisas que a gente tem como premissa da profissão é devolver à sociedade um pouco de dignidade. E eu entendo que, como advogada, eu posso devolver à sociedade um pouco de dignidade compartilhando o meu conhecimento e chamando os colegas que se dispõem também a fazer isso, para que o mundo fique um pouco melhor. Então, assim, o mundo chamado condomínio, ele tem, óbvio, ele tem seus objetivos profissionais, seus fins lucrativos, mas o principal objetivo é devolver à sociedade. E eu estou muito feliz porque eu tenho conseguido parceiros para trazer essa informação aqui para todo mundo e a gente tem tido um feedback muito bacana. Então, assim, na verdade, Vanessa, a honra é minha de ter você aqui. Porque por mais que eu tenha todo o meu juridiquês para dizer que a prestação de contas estar prevista no artigo 1200 e não sei quanto, e que é uma obrigação do síndico, que tem que ser feita uma vez por ano, ou uma vez por ano a cada mandado, né? Vai depender se é do mandado de 2 ou de 3, de 2 ou de 1. Enfim, por mais que eu traga todo esse juridiquês aqui, uma pessoa que entende da área financeira, falar aqui para as pessoas o porquê disso, a base fundamental disso, e aquele detalhamento que às vezes é a dúvida real do condômino, porque o condômino não quer saber qual é o artigo, ele quer saber qual é o impacto dessa prestação de contas, né? Então, para a gente está sendo um prazer também. Então, eu que agradeço aqui não estamos tocando só figurinha, de verdade, eu que agradeço a sua participação aqui. Vanessa, você falou uma coisa muito interessante, né? No início aí você vai falando que a prestação de contas é diferente de um balancete. E eu queria que você falasse muito rapidamente por que ela é diferente, por que o livro de prestação de contas, tecnicamente, é diferente de um balancete, né? E falasse aqui também, a gente separou aqui algumas responsabilidades fiscais que são do condomínio. Então, eu queria que você falasse por que dessa diferença técnica, aí é uma questão técnica mesmo, e quais são as responsabilidades fiscais e jurídicas, eu posso até falar, né, que é a emissão do CNPJ, a inscrição na Receita Federal, inscrição na Prefeitura, né, inscrição em todos os órgãos da administração pública, apontando tanto o responsável legal, que é o síndico, né, como também apontando ali as informações do condomínio, quando você faz os cadastros dentro do cartório de RG, enfim. O condomínio ele tem essa responsabilidade, né? Mas eu queria que as pessoas saíssem daqui entendendo as responsabilidades básicas fiscais de um condomínio, porque quando a gente fala de condomínio, é aquilo que eu já falei no início, que a gente trocou muito no nosso bate-papo, né? O condomínio é pessoa jurídica de direito privado em tese, porque ele tem CNPJ, mas ele não é considerado uma empresa e ele não tem as mesmas características da pessoa jurídica.
mas ele não deixa de ter responsabilidades. Então, eu queria que você explicasse Sim. para as pessoas as responsabilidades e a diferença de balanço, aliás, desculpa, de balancete e livro de prestação de contas. Vamos lá. É muito importante a gente entender o seguinte. O condomínio, ele tem CNPJ, igual você falou, mas ele não é considerado uma pessoa jurídica. Vamos lá. Ele tem o seu cadastro, uma das obrigações dele ele precisa ser cadastrado lá na Receita Federal. Só que ele não tem um regime tributário que se enquadre, porque ele não tem receita, ele não tem lucro, né? Condomínio ele não tem lucro, então ele não tem ele não tem a taxa a receita dele vem oriunda de uma taxa de condomínio, da taxa condominial, que é as despesas, nada mais é do que recolhimento das suas despesas. A gente vai falar um pouquinho de previsão orçamentária, mas ele não tem, o condomínio ele não tem nenhum tipo de enquadramento dentro do regime tributário. Mas isso não significa que ele não tenha as suas obrigações fiscais e previdenciárias a cumprir. Uma delas, você já falou, que é a questão do cadastro de CNPJ, você ter o condomínio cadastrado lá no registro de imóveis, e aí a gente consegue aprofundar um pouco mais quais são as suas responsabilidades, né, contábeis, que o condomínio precisa ter. Você precisa ter lá a DARF, a DIRF, que é um recolhimento, que é uma declaração de posto retida na fonte, você tem que fazer isso anualmente. Você tem a RAIS, e sabe uma coisa que eu percebo, Rebeca? A gente recebe muitos condomínios que as administradoras não fazem. Não fazem a RAIS, não fazem a DIF. Você tem lá o DCTF, que é quando você tem as obrigações de terceirizados, né? Você precisa ter lá essas obrigações. Você tem as obrigações previdenciárias. Aí o condomínio fala assim, mas eu tenho um terceirizado, então eu não preciso estar fazendo os meus recolhimento dos meus tributos. Não, você precisa sim. Existem responsabilidades de terceirizados que o condomínio não paga, mas você retém do cliente, você retém do terceiro e você paga ali, você que paga para o governo. Isso, Você né? tem ali o INSS, você tem o PIS, você tem o imposto de renda, o IRRF, que é o imposto de renda retido na fonte, e você tem também as atribuições que não são, vamos dizer, obrigatórias, que são contribuições voluntárias, que é a patronal e a contribuição sindical, que são contribuições que deixou de ser obrigatória. Mas aí, quando você não tem essa obrigação, você não paga, você deixa de ter alguns direitos também, né? Tem condomínio que paga, tem condomínio que não paga. E aí vai de acordo com o que o síndico decide lá do que tem que fazer. O balancete, ele tem responsabilidades contábeis de balanço, que você faz todo um tipo de apuração do lucro da empresa, se você tem a empresa do lucro presumido, do lucro real, ou ela do Simples Nacional, você tem ali o regime tributário que é enquadrado, né, que a empresa tem, e o condomínio não. O condomínio ele não tem receita, ele não tem lucro, ele tem receita, mas essa receita, igual eu te falei, ela é originada através das despesas mensais do condomínio. Então, na Pode falar. verdade, é aquilo, né? É um livro onde contém ali a arrecadação e o que foi pago e a sua inadimplência automaticamente, diferente do balancete que vem outras obrigações aí contábeis desse livro, né? Por isso que a gente fala, muita gente vê muito essa figura. Tem condomínios, a gente até vai falar aqui nas dicas que você levantou aqui, do como você gosta de trabalhar nos seus condomínios, mas tem condomínio que ele não tem um contador, porque ele não tem essa obrigação legal, exatamente porque ele não tem que fazer aí um balanço patrimonial ou um próprio balancete ali da sua movimentação É. e se ele teve lucro ou não, né? E aí, Você não Thaís, tem a necessidade de ter um contador, a obrigação de ter um contador, um livro escriturado, assinado por um contador, mas você tem responsabilidades fiscais que são feitas por um contador. E você precisa ter ali um profissional qualificado. Existem condomínios, Rebeca, que eu indico até você ter uma auditoria contábil, uma auditoria mensal, sabe? Porque você diminui ali dores de cabeças para o síndico em futuros formatos, entendeu? Existe condomínio que você tem uma receita, sei lá, você tem um condomínio
de alto padrão, você tem uma arrecadação aí de 40 mil, de 50 mil. Mas você viu, a gente tem condomínios que tem arrecadação mensal de 100 mil, de 150 mil reais. Então, é muito dinheiro que passa pelo condomínio, né? Que você tramita ali durante o mês. Imagina, um condomínio que você tem lá uma arrecadação de 100 mil por mês, você tem mais de 1 milhão ao longo do ano. Então, isso representa um número muito grande. E será que tudo isso, todas as suas contratações, os impostos estão sendo recolhidos de forma correta? Então, você precisa ter um profissional capacitado e qualificado que vai fazer essa análise. A nota fiscal que está sendo enviada, ela está sendo recolhida o imposto correto? Ela está retendo o imposto? E aí você tem lá o ISS, que é um imposto sobre o município. Cada município tem uma política de ISS própria. E aí você vai ver lá qual é o local a empresa que você está contratando, ela está fixada em qual município? Qual é a política de ISS? Quais são as atribuições que você tem que recolher? Então, existe um mundo de informações que o profissional, apesar do condomínio não ter a exigência de ter uma assinatura, um livro escriturado, você precisa ter um profissional qualificado para fazer essa análise. Para condomínios menores, eu nem indico ter uma auditoria contábil mensal, né? Mas para condomínios maiores, condomínios comerciais, que você tem ali uma arrecadação muito maior, você precisa ter isso. Dentro da prestação de contas, igual eu estava falando no início, você precisa ter lá a receita, o líquido de cobrança da receita. A gente teve experiência já com condomínios que tinha, né, um certo desvio com relação à questão de cobrança. Então, você tem que ter uma pessoa que saiba analisar ali o líquido de cobrança bancário e bater de fato com a receita. A inadimplência, quais são os acordos? Os acordos, eles precisam estar firmados na prestação de contas, precisa ter isso escrito na prestação de contas. Qual foi o acordo que teve, qual foi o parcelamento, se foi autorizado, que teve, a pessoa assinou, o proprietário tem ciência da sua inadimplência ou isso está sempre a cargo do inquilino? E aí a necessidade, quando a gente vem para impactos jurídicos, dentro do livro de prestação de contas, você está contratando, por exemplo, uma empresa de cobrança que tenha qualificação, porque é obrigação do síndico, compete ao síndico, de acordo com o Código Civil, aqui o artigo 1348, cobrar a inadimplência. E se o síndico não faz essa cobrança, é negligente por conta disso, ele vai sofrer danos. Não simplesmente danos de você ter uma arrecadação menor do que é prevista, mas você tem responsabilidade que precisa ser cumprida. Então, e aí? O seu síndico está cobrando? Como que você está... por que você tem que ter uma empresa especializada, uma empresa própria para isso, de cobrança condominial? Porque se você fizer isso de forma errada, pode gerar até um dano moral. Então, é muito importante que dentro do balancete tenha ali claramente a prestação de contas. Bem como tenha claramente... pode ir. Pode falar. Não, você está falando de cobrança, eu gosto, eu faço, né, pelo escritório, a gente faz cobrança, e eu até bato na tecla, né, existem atividades que são exclusivas do exercício da advocacia, o condomínio precisa estar muito atento a isso, né. Mas lá no escritório a gente faz cobrança de condomínios, e aí quando você faz a cobrança de uma taxa para que ele vai pagar à vista, você até gera o boleto ali para a pessoa pagar à vista. Agora, quando um cliente, um condômino, né, ele pede um parcelamento, eu sempre faço através do termo de confissão de dívida, por dois motivos. Primeiro, porque você vai gerar vários boletos ali daquele parcelamento e precisa ter um lastro dentro do balanço, do livro de prestação de contas, e aí eu gero aquele termo e encaminho para a administradora gerar o boleto. E aí ela pega e inclui aquilo ali no balancete, porque você cancela boletos e gera novos, então você precisa ter esse lastro aí dentro do balancete. E também porque você acaba amanhã ou depois trazendo mais segurança jurídica se caso o acordo não for cumprido, você precisar judicializar aquela demanda ali, você já tem uma confissão de dívida, né? Apesar de você ter o boleto e o boleto hoje ser considerado título executivo, um termo de confissão de dívida corrobora ali com a celeridade do processo, né? Com as provas do processo. Mas isso é muito importante, porque nem toda empresa de cobrança, ela gera esse termo. Muitas vezes ela gera um termo fictício no sistema, a gente já viu isso, né, Vanessa? E não coleta a assinatura ali. E aquele termo ele pede a sua, então, eficiência. E, ao mesmo tempo, muitas vezes ela gera o termo e não junta isso dentro do livro de prestação de contas e essa informação fica um pouco perdida. E o que quer dizer isso? Valores começam a entrar dentro do balanço
aliás, balanço não, do livro, sem estar na previsão ou na provisão, como a gente vai falar futuramente, sem estar na previsão daquele valor ali entrar, daquela arrecadação, e fica que valor. Ah, por que que entrou R$ 500 a mais? Na verdade, não é a mais. Deixou de entrar no mês, há 2, 3 meses atrás, está entrando agora esses R$ 500, e muitas vezes quando ele não entra no valor da taxa. Ele entra no valor da taxa reajustado, de juros, de multa, de honorários. Então, aquele valor vai ser diferente. Então, essa documentação é importante. E por que que eu estou falando isso? Exatamente por esse ponto que você tocou. Quando a gente, dentro do livro, a inadimplência, claro que a gente sempre respeita o sigilo para não expor ninguém, mas ela precisa constar ali para quem faz a análise daquele livro. E aí precisa, eu achei muito interessante no nosso bate-papo do final de semana, você falou assim, Rebeca, o mais importante que precisa ficar claro na live é que o livro de prestação de contas, ele precisa ser um documento que daqui a 10 anos, se alguém pegar, ele possa entender. Se um advogado pegar, ele pode entender. Mas se uma pessoa que não tem muito conhecimento técnico, mas entende de números, ele vai pegar, ele possa entender. Se você tiver uma dúvida, a dúvida dele vai ser fácil de ser esclarecida ali com as informações que constam no livro. Então, isso é muito importante. Se você traz essa informação aí da cobrança, você vai entender o que é juros, o que é multa, o que é honorário, o que foi repassado. O próprio condômino pagou e não saiu do caixa, porque muitas vezes as convenções ela prevê que o condômino que paga os honorários, seja administrativos ou seja judiciais, e aí tem aquele repasse para a conta do escritório ou para a empresa de cobrança, e o condomínio fica perdido achando que ele que pagou aquilo. Então, se você tem esse lastro, você vai poder identificar que não foi ele que pagou, foi, na verdade, o próprio condomínio que era devedor. Então, acho muito importante essa parte que você colocou aí para a gente sobre terem pessoas capacitadas e habilitadas para fazer a cobrança, não só a cobrança, mas outros serviços também, né? Do dia a dia, do O livro de balanço. prestação, isso mesmo, o livro de prestação de contas, isso que você falou é muito importante. Ele tem que ser claro, ele precisa ser objetivo e ele precisa ser entendível por qualquer pessoa de qualquer nível de instrução. Porque você tem síndicos que têm muita instrução, você também tem síndicos que não têm tanta instrução. Essa é a realidade de todos os condomínios. Por mais que hoje eu seja síndica de alguns condomínios de alto padrão, eu já fui administradora de síndicos de baixo padrão. Então você tinha ali os síndicos que não entendem, e você precisa ser entendido por isso. E existem conselheiros também que eles têm lá suas determinadas funções, ou ele é médico, ou enfim, qual o tipo de função que ele tem. Ele também tem que ter capacidade de poder olhar o livro de prestação de contas e entender e conseguir emitir o seu parecer. É lógico que o síndico, é muito importante que o síndico tenha ali esse conhecimento para que ele possa esclarecer também como que a gente vai ali fazer a análise da prestação de contas. Normalmente eu gosto de fazer reuniões mensais com os meus conselhos, né? Tem condomínio que eu não consigo, né? Mas eu gosto de fazer porque você tem ali um feedback, você troca uma informação, você fala ali do que está acontecendo na conta do condomínio. Quando eu falo contas, não é simplesmente conta, receita, conta corrente, conta poupança, não é isso. A prestação de contas do seu mandato naquele período. Então, o livro de prestação de contas, ele tem que ter muito explicado isso. E você falou uma coisa que é importante, porque a gente até, através do livro de prestação de contas, você conhece o comportamento daquele morador. Ele é um morador que tem histórico de inadimplência? Vamos lá, vamos supor que a gente está pegando um condomínio hoje. Você vai analisar o livro de prestação de contas. Então, ali você sabe se aquele morador ele tem um histórico de inadimplência, se ele não tem, qual é o comportamento dele. Então, isso é muito importante que tenha ali o histórico da inadimplência, os acordos, porque é aquilo que eu falo. O mandato, existe síndico, a gente até falou sobre isso ontem, existe síndico que fala assim, vou passar o pepino para o próximo mandato. Só que não, o período que você ficou ali como síndico é sua responsabilidade. Então, não adianta a gente até brincou, né? O pepino é seu, você plantou, o pepino é seu. Então, não tem isso. É exatamente. Uma coisa muito importante também que precisa ter dentro quando você vai falar de prestação de contas, do livro de prestação de contas, são os contratos de manutenção. Os contratos de manutenção que você tem, eles são analisados por um escritório de advocacia preparado. E eu estou falando de escritório de advocacia
especializado em condomínios. É a mesma coisa de você pedir para um advogado criminalista fazer uma audiência de trabalhista. Ele viu ali na faculdade e tal, mas ele não tem tanto conhecimento específico para isso. E hoje nós temos aqui no Espírito Santo bons escritórios especializados em condomínio. O seu é um deles. Então, você tem, assim, análise de contratos, os seus contratos estão sendo analisados corretamente, as cláusulas não são cláusulas abusivas ou leoninas, como é que está ali? Eu falo assim, que quando você tem uma auditoria contábil, uma administradora qualificada e um escritório jurídico para poder fazer análise de prestação, análise dos seus contratos, você reduz muita dor de cabeça. Você, síndico. É porque o síndico, as pessoas acham que o síndico, a responsabilidade do síndico é simplesmente olhar a lâmpada queimada, ou então ver se está sujo, fazer cronograma de limpeza. Não, a responsabilidade é muito, muito além do que você simplesmente ver o operacional no dia a dia no condomínio. E existem contratações que é necessário ser feita mensal, porque, igual a gente até falou, assim, você tem o laudo pericial, você contrata ele lá uma vez por ano, ou de tempo em tempo, conforme a exigência, e pronto, ele vai emitir um laudo, você vai cumprir. Agora, condomínio novo, você vai fazer ali o cumprimento das obrigações conforme tem no manual da garantia do prédio, que é importantíssimo cumprir para você não perder a garantia. E hoje eu economizo muito dinheiro. Eu falo que eu sou síndica de um condomínio que ele foi instituído em 2018. Deve ter morador meu aqui me assistindo. E eles podem comprovar. Eu não tive, tem 3 anos, foi em 2018, a gente está em agosto de 2021. Eu não tive reajuste de previsão orçamentária. Você sabe o que é isso? Você passar 2019, 2020, 2021, eu tive reajuste de terceirizado, eu tive reajustes de contratos. A gente não fez reajuste da taxa de economia. Porque várias coisas ditas da manutenção, eu consigo pela garantia do prédio. Eu consigo pela garantia do terceirizado. Tá, vou trocar uma mola, calma aí, vamos lá, vamos ver a garantia da mola. A mola tem garantia de 3 anos. Opa, calma aí, dá para poder acionar a garantia. Então, mas para você ter a garantia, você precisa fazer as manutenções periódicas. Isso tudo está dentro do livro está lá dentro do termo de garantia, né, no controle de garantia. Mas isso, você não precisa ter mensalmente um profissional especializado para isso. Agora, a nota fiscal é gerada todo mês. Será que as notas fiscais estão sendo recolhidas corretamente? O seu contrato de manutenção, ele está sendo feito de forma correta? Mas vamos lá, vamos contratar, vamos fazer uma reforma grande, uma reforma de fachada, uma reforma de alto custo, que vai gerar cota extra para o condomínio, vamos fazer um contrato com essa empresa, com essa construtora, que seja, com essa empreiteira. E esse contrato, como é que está? Como é que está o contrato com esse prestador de serviço? Então, não é simplesmente um contrato de manutenção. Você também tem contratos que você faz de serviços que você contrata dentro do condomínio. E você precisa ter um profissional qualificado para estar fazendo essa análise, né? Essa verificação do contrato e tudo mais. Então, assim, existe uma equipe por trás disso que faz o condomínio rodar muito bem. Entendeu? Porque quando Então, a isso gente fala em prestação de contas, as pessoas acham que você está falando só em prestar conta do dinheiro. E, na verdade, a prestação de contas é se aquele dinheiro foi gasto com eficiência e eficácia, né? Por exemplo, você falou agora, eu tenho lá a despesa X, mas eu tenho o contrato para essa despesa, eu tenho a nota fiscal, eu tenho a ordem de serviço, eu tenho o recolhimento. A despesa, como você falou antes, né? Ela, dependendo do valor, ela precisa ser comprovada a sua necessidade. E aí eu tenho aqueles orçamentos ali que trazem lisura. Eu falo isso, essa semana estou com um caso, assim, um condomínio que eu advogo precisou fazer uma contratação de emergência de um determinado produto e fez tudo certinho, né? Lá tem uma equipe, a síndica, o conselho fiscal, eles são bem ativos, né, atuando junto com a síndica, apesar de a gente saber que eles têm uma função específica, né, dentro do condomínio, eles atuam em bastante parcerias e houve questionamento de alguns moradores sugerindo até um superfaturamento por não conhecerem a informação completa. Então, ali naquele livro de prestação de contas, quando você vai para uma assembleia de prestação de contas, o que o gestor condominial precisa ter em mente, seja ele o síndico, seja ele ali do conselho, que vai dar o seu parecer, é que você não vai falar só do dinheiro, mas você vai falar de como você gastou aquele dinheiro. E o local onde ainda é determinado assim, né, goste as pessoas ou não, o local que deve constar essas informações
é no livro de prestação de contas. E tem muita gente que fica ainda com aquela máxima assim, ah, mas é muito documento para colocar no livro de prestação de contas. Mas o condomínio pode usar outros métodos, se for aprovado aí pela sua convenção, de fazer uma prestação de um livro fiscal. Aliás, fiscal não, um livro de prestação de contas eletrônico, de repente, né? Se for a alternativa que melhor se adequa àquela comunidade condominial ali. Mas o que não pode deixar de ser feito é a efetiva prestação de contas. E a lei ela é específica, ela fala em assembleia para a prestação de contas. E ela não fala em assembleia para dizer como o dinheiro foi gasto. Né? E aí a prestação de contas envolve tudo isso, inclusive do síndico dizer como e por quê, e do conselho dizer como e por que aprova ou não aprova. Vanessa, você estava falando aqui, tem muita gente interagindo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Se for dúvida e pergunta, aqui passa muito rápido. Eu não consigo ler de todo mundo. Até já peço desculpa porque está tendo muita interação e eu não consigo ler de todo mundo aqui. Eu vejo que tem gente interagindo. Que bom, gente. Que o problema do síndico é o BO Gente, vai marcando coraçãozinho aí, vai marcando coraçãozinho, hein? Vai marcando coraçãozinho e vai enviando aqui nessa. Vou fazer o merchan, gente. Vocês estão me acompanhando aí, ó. Do lado aqui em cima, onde vocês colocam o coraçãozinho, tem uma setinha para você enviar. Envia para pelo menos 5 pessoas que você sabe que não está assistindo essa live, para depois esse conteúdo chegar até ela. Fica gravada, ela pode assistir depois. Você ajuda o nosso trabalho aqui e as pessoas ficam informadas. Mas é importante porque temos conselheiros que não querem emitir nota fiscal, só querem emitir recibo, fazer contratações, tem 3 orçamentos. Então é importante que envie aí, porque existem as responsabilidades fiscais, tributárias, previdenciárias, é importantíssimo. Por exemplo, e existe muito administrador, meu Deus do céu, existe muito administrador, existe até hoje, Rebeca, condomínio que não tem contabilidade, não tem administradora, que o síndico recebe a taxa de condomínio na mão. Estou falando prédio aqui, da Praia da Costa, tá? Eu conheço. Então assim, como pode, gente? Então, assim, no século 2021, a gente pagando PicPay, Pix, e tem síndico recebendo taxa de condomínio na mão. Então, assim, é muito importante, gente, é fundamental. O dinheiro não é seu, o dinheiro é do condomínio, é de todos. Então, assim, existem as suas obrigações, e quando o síndico permite comprar sem nota fiscal, ele está sonegando imposto. Não pode. Igual eu tive um problema num condomínio, não um problema, né, porque a gente resolve, uma situação, um determinado condomínio, ele era terceirizado, a gente primarizou, né, e o síndico, ele quer, existia um costume dos porteiros venderem as férias. Então, a gente adequou isso. Então, assim, como pode? Vender 30 dias de férias? Não pode, gente. E, assim, isso é uma administradora que está aí no mercado. Então, precisa ter uma certa... Você precisa analisar. Eu trabalho com balancete online, é sensacional. É uma cultura ainda que está se habituando, né? Aqui no estado. Não sei se são todos os administradores, mas eu conheço uma, que é a MGM, fazendo merchan aí para a MGM, mas ela trabalha com balancete online. A Royalties é MGM. Cobra Royalties. Então, assim, tem o balancete online, que é bem legal. Os relatórios também são relatórios bem legais de se analisar. Mas, assim, existe outras administradoras também que tem aí... tem aplicativos de celular que você consegue visualizar todas as contas, você consegue analisar tudo. Então, existe sim. Agora, Rebeca, assim, as pessoas até reclamam, às vezes, mas o balancete está muito grosso, com muito papel, enfim. O síndico ele vai ter essa consciência quando ele tiver o primeiro problema. Quando ele tiver que buscar os balancetes para poder comprovar algum tipo de informação que aquilo ali, que está no balancete, salva. Então, a gente já participou de audiência, onde o juiz parou a audiência e mandou buscar os balancetes. E se você não tem ali todas as informações, você foi omisso, né? Você foi negligente porque você quis economizar papel, então você paga por isso. Então, não é interessante, mas vamos lá. Mas aí, Vanessa, só puxando aqui um pouquinho atrás, você estava falando que está tendo muita interação. Gente, se que vocês estão escrevendo aí, por dúvida ou sugestão, não manda por aqui, manda no direct.
porque eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que vai analisar e eu também vou olhar ou mando no direct de Vanessa, que a gente responde, porque aqui passa muito rápido e a gente não consegue ler todas as perguntas. Então, manda pelo direct, tá? Vanessa, você falou aí de... Enfim, a gente já falou um monte de coisa aqui para tentar trazer, porque assim, se a gente for entrar numa parte técnica e falar com uma linguagem muito difícil aqui, a gente não vai chegar no objetivo que é que as pessoas tenham um conhecimento básico. Então, é muita coisa para falar, a gente selecionou algumas coisas, né? Na nossa conversa, a gente selecionou algumas coisas. Eu queria que você pudesse trazer uma explicação aí também para o pessoal sobre a diferença da previsão orçamentária, que a gente falou do livro de prestação de contas, né? Ali onde fica tudo que foi gasto. Mas existe também todo um trabalho prévio que é feito. E a gente que já trabalhou em administradora de condomínio, a gente sabe que é feita uma previsão orçamentária, né? Ou provisão orçamentária do que vai ser gasto ali. E aí, cada condomínio às vezes trabalha de uma maneira. Tem condomínio que trabalha com uma previsão orçamentária fixa, tem condomínio que trabalha com uma previsão orçamentária variável. E eu queria que você falasse para o pessoal, até para que eles possam entender qual que é o melhor método para o seu condomínio. Que o melhor método, eu entendo, Vanessa, que é aquele que no momento o condomínio tem condição de aplicar bem aplicado. Então, não adianta, por exemplo, igual a gente falou aqui, é ideal que o condomínio tivesse um balancete, no meu entendimento, eletrônico. Para mim, seria isso. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa condição. Então, já que não tem, vamos ter um balancete que tenha liquidez, que seja transparente, mesmo que tenha mais documentos, mais papéis, mas que seja de forma clara, seja direta e que qualquer pessoa com muito conhecimento ou pouco conhecimento leia e identifique. Né? O balancete online, balancete online, ele ainda não substitui o balancete físico. Sim, o balancete online ele é apenas ainda tem essa, mas facilita, né, todo aquele documento ali. E aí, a mesma coisa para previsão orçamentária. Tem condomínio que vai conseguir trabalhar com uma previsão orçamentária fixa e tem condomínio que vai precisar trabalhar com uma previsão orçamentária variável. E aí, eu sei que tem gente aqui do conselho que está assistindo a gente, né? E tem síndico também que está assistindo a gente. Então, eu queria que você explicasse para as pessoas a diferença de previsão e provisão. E dentro da previsão, o que é uma previsão fixa e uma previsão variável aí para ver se clareia um pouco a cabeça de quem está acompanhando aqui com a gente. Vamos lá. A previsão orçamentária é quando você faz ali uma previsão do que você vai gastar naquele ano. Quando o condomínio ele já tem um histórico de despesas, você faz ali uma análise dos últimos 12 meses, entende ali quais foram as despesas que existiram, despesas ordinárias, né? Não contabiliza tanto as despesas extraordinárias, porque às vezes o condomínio teve uma reforma, que não vai ter novamente, então ele fez ali uma adequação do salão de festas dele, então comprou louças, comprou comprou mobília, então não é uma despesa que você tem ali anualmente, você comprou e pronto, você não vai comprar de novo. Mas você precisa fazer uma análise detalhada dos últimos 12 meses, e você vai fazer a sua previsão orçamentária, você vai prever o que você vai gastar no próximo exercício. E aí você considera nessa previsão orçamentária já os possíveis reajustes. Então, eu te dar um exemplo. A despesa de pessoal, a gente já sabe mais ou menos qual é ali o percentual que tem de aumento, né? Aí você analisa os seus contratos. Então, qual é o tipo de reajuste que está sendo informado? Ele vai ser aplicado qual é o tipo, né, que foi decidido ali. E aí você faz a previsão orçamentária. Você primeiro recolhe o dinheiro para depois a sua despesa ser executada. Então, você faz a previsão que você vai gastar de corpo de bombeiro, sei lá, R$5.000, e aí você recolhe 1/12 do corpo de bombeiro. E aí você tem um provisionamento. Né? 1/12 por mês, né? 1/12 por mês, Aí você tem um provisionamento, que é quando a despesa, ela se realiza antes da arrecadação. E aí você tem ali, a gente falou assim, cada condomínio vai ter a sua realidade, mas você ter um condomínio que trabalha nesse formato é um risco muito grande para o condomínio. Porque você pode ter, além de você ter taxas muito variáveis, de acordo com o que acontece no mês, você pode ter ali uma inadimplência mais alta, você nunca sabe quando que você vai vir, quanto que vai vir a sua taxa de condomínio. Então, até para uma organização financeira do próprio condômino,
é mais saudável você ter uma previsão orçamentária fixa. Então, e eu gosto, assim, Rebeca, por experiência vivida nesses anos, os itens de consumo são itens que não estão, eu não gosto de colocar dentro da previsão orçamentária. O que são itens de consumo? Água, energia e gás. Por quê? Eu já tive surpresas já com condomínios de você colocar ali, estipular, vamos colocar aqui R$ 3.000, e aí chegou um determinado momento, teve de arrecadação de água, por exemplo. A água nunca é 3.000, né? Vamos lá, 5, 6, R$ 7.000 de arrecadação de água, e aí teve um determinado momento que teve um vazamento e a conta subiu de 7 para 9. E aí, como que você faz isso, sendo que você já determinou que mensalmente, você já aprovou isso em assembleia, e para você fazer uma alteração da previsão orçamentária, você só faz isso em assembleia, mas a conta está ali, você precisa pagar, você precisa ter dinheiro para pagar. E ao longo do ano, você vai tendo um rombo no seu caixa, né? E aí, quando você vai fazer prestação de contas, você não sabe por que a sua previsão está furada. Eles usam muito esse termo, né? A previsão furada. Por quê? A previsão ela não está ali suprindo as despesas necessárias do condomínio. Então, é saudável que você tenha uma previsão fixa, que os itens de consumo seja fora da previsão orçamentária. Existem condomínios que você tem ali o rateio já por hidrômetro individual. Então, você tem ali as medições feitas. Existem empresas especialistas que fazem a medição individual e já gera ali uma leitura anterior e a leitura do mês, já gera o valor ali para o condomínio pagar. Como já se tem também o medidor de gás, onde a Petrobras, a Supergasbras, entre outras empresas, eles fazem também a medição individualizada e eles emitem o boleto direto para o morador. Então, você tem, essa é a diferença, e o que eu visualizo ser mais saudável é assim, a previsão orçamentária ela é feita uma vez no ano, o ideal é que você faça no primeiro trimestre, junto com a AGO, aí você faz ali a eleição do síndico, membros do conselho, você faz a revisão da previsão orçamentária, e você faz ali a prestação de contas, né? Então, o ideal é que você faça a previsão orçamentária junto com a eleição do síndico. Por quê? O síndico está sendo eleito e você está ali definindo o orçamento para aquele síndico trabalhar. Qual é o orçamento financeiro que aquele síndico tem para poder trabalhar no próximo exercício dele? Lembrando que o síndico, o mandato, ele é decidido em assembleia. Você tem ali mandatos de 6 meses, né? Até de 6 meses a gente tem. Eu já vi mandato de 1 ano e já vi mandato de 2 anos. O síndico ele não pode ser reeleito por mais de 2 anos. Ele pode ser reeleito várias vezes por 2 anos, mas o Código Civil não permite que ele seja eleito por um mandato de 3 anos, por exemplo. Né? Você fala lá que você pode ser eleito por 2 anos ou mais, por 1 ano ou 2, né? Não pode mais que isso. Então, a Assembleia... Aí, vamos lá. Fui eleita por 2 anos. Faça a prestação de contas anual ou não? É saudável que faça. Por quê? Para você mostrar para a Assembleia, para você mostrar para os seus moradores que naquele exercício a gente trabalhou dentro desse orçamento e é necessário fazer uma revisão da previsão orçamentária ou não. Entendeu? Então, assim, é uma coisa... Até porque, Oi? Vanessa, até porque só uma observação. É, existem, aí falando juridicamente, né? Existem reajustes que serão feitos contratualmente. E aí, se você não faz uma previsão orçamentária anual e uma prestação de contas, a prestação de contas tem que ser feita, mas uma previsão orçamentária, você não consegue colocar os índices de reajuste, e aí você pode ter problemas trabalhistas, porque você não vai conseguir cumprir, problemas civis, né? Porque você não vai conseguir cumprir com seus contratos de prestação de serviço ou outros contratos de qualquer natureza que houver. Então, para uma segurança jurídica também, é importante que essa previsão orçamentária seja feita anualmente, né? Isso. E, assim, é muito importante que na previsão orçamentária também as despesas estejam muito claras. E a gente faz ali uma análise do orçado e gasto, né? E esse orçado e gasto é muito interessante porque as pessoas precisam ter o seguinte entendimento. Existem despesas que elas são realizadas 1 ou 2 vezes por ano. Então, o corpo de bombeiro, você faz ali para condomínio comercial, você faz ali a renovação anualmente. Para condomínio residencial, você faz a renovação por até 2 anos. Tem condomínios que até, né, Rebeca vai poder dizer melhor do que eu, que o período ainda é superior a 2 anos.
Existem condomínios que, eu sou cientista de condomínio que é 3 anos a renovação do corpo de bombeiro. Então, mesmo assim, você tem despesas anuais. Você faz a renovação do alvará do corpo de bombeiro a cada um exemplo, a cada 2 anos, mas a recarga dos extintores é anual, os testes de estanqueidade e hidrostático da mangueira é anual. Então, você tem uma série de manutenções que são feitas anualmente, mas você faz isso uma vez por ano. Então, você arrecada um 12avos, e naquele mês específico que a despesa ela foi realizada, esse dinheiro ele vai sair da conta corrente do condomínio. Então, normalmente, nesse mês, você tem ali uma despesa maior do que a receita. Significou que o condomínio está no negativo? Não. É porque naquele mês você arrecadou lá R$ 100 por mês, mas chegou lá em dezembro e você gastou 1.200. Então, ele saiu naquele mês. Então, quando você vai fazer uma análise gráfica, uma interpretação gráfica, você precisa estar analisando. Então, tem uma previsão orçamentária clara, transparente, você tem um plano de contas organizado, você consegue ter essa visualização de nomenclatura. Tem muita gente que não faz plano de contas. Até Que porque não... também, nós vamos falar sobre isso, mas até porque pode ter algum mês que a inadimplência foi diferenciada, né? Por algum motivo foi diferenciada. Por exemplo, pode ser no mês de dezembro onde você paga 13º, em novembro, dezembro, você começa ali a pagar o 13º, que é a primeira e a segunda prestação. Então, você vai ter uma despesa maior e às vezes a inadimplência também foi maior. Então, vai ter aquela variante ali, aquele trabalho prévio ali, te traz a segurança que no final daquele período ali, a conta não vai fechar no negativo, né? Porque você fez todo ali. Parece que teve uma pergunta de uma pessoa chamada Felipe, não sei se você conhece, que ele perguntou bem assim, se no meio do ano pode haver uma revisão dessa previsão, se houver a necessidade, né? Se no meio de período de um ano pode haver essa revisão daquilo que foi aprovado na Assembleia anterior, daquela previsão orçamentária ali. Sim, sempre quando for necessário, o condomínio entender que a sua despesa não está suprindo as suas receitas e essas necessidades elas acontecem mesmo, é necessário que você faça, sim, você chame a assembleia e você faça a revisão da previsão orçamentária. Não obrigatoriamente você tem que fazer, você tem que esperar o mandato lá, fazer uma AGO, não, você chama uma AGE, é uma Assembleia Geral Extraordinária, e você faz a revisão da previsão orçamentária. Você mostra ali para os moradores o motivo pelo qual você está querendo fazer aquela revisão da previsão. Dessas formas, ser uma... Opa! Pode ser um reajuste não previsto, pode ser uma despesa que não foi prevista na previsão orçamentária. Por isso que é muito importante você fazer uma análise muito detalhada e eficiente da previsão orçamentária. Porque se você esquece algum item daquilo ali de você, para você poder recolher, você vai sim ter a necessidade de menos de um ano chamar assim uma assembleia para isso. E pode ser até a inadimplência, porque é importante você prever também a inadimplência. E tem condomínios que não prevê. Então vamos lá. Você tem uma previsão orçamentária de R$ 30.000 por mês. Vamos colocar aqui. E você tem lá, sei lá, 100 unidades a R$ 300. Então você tem lá 30 mil de arrecadação. Se você tem ali sei lá, 10 unidades que deixou de pagar, você tem R$ 3.000 a menos. Então, se você tem 30 mil de despesa, você vai estar arrecadando 27. Você vai ter que chamar uma assembleia para você poder reajustar ali o contrato, colocar ali, de repente, a previsão da inadimplência e chamar, assim, e aprovar isso em assembleia. Toda previsão orçamentária fixa, ela tem que ser aprovada em assembleia. Você não tem um código específico para isso. Desde que, mas você precisa sim aprovar. Bacana. Respondi. Vanessa, acho que respondeu. O Filipinho vai dizer aí se respondeu. Eu queria que você falasse um pouquinho, aqui a gente até fez um merchan aqui, mas a gente conhece algumas administradoras que trabalham com isso e parece uma bobagem, mas isso ajuda muito, inclusive, nos impactos jurídicos, porque pode parecer que não, que as pessoas têm uma ideia que impacto jurídico é só aquilo que foi judicializado, e não é. Por trás ali dos bastidores, muita coisa extra judicial é feita, né? Da gestão ali de um condomínio e que demanda de um departamento jurídico.
É uma das coisas que a gente teve a oportunidade de trabalhar e que mudou ali toda a maneira daquela administradora que a gente atuou trabalhar no primeiro momento, ou precisou de uma reorganização do setor financeiro, do setor contábil, até de outros setores correlatos ali, do atendimento, né? Foi sobre a criação do plano de contas. Né? Apesar do condomínio não ter que ter um contador, apesar do condomínio não ter um balanço patrimonial, que você faz classificação contábil e tudo, mas a gente sabe que a gente já teve a oportunidade de trabalhar com condomínios, com administradores que ofertam esse diferencial para o condomínio, para criar ali o plano de contas para um condomínio, para a sua organização. Queria que você explicasse para o pessoal o que é um plano de contas, né? E qual é o diferencial de um condomínio ter, né? O que traz de positivo a existência desse plano de contas dentro de um livro de prestação de contas, embora não seja obrigatório. O plano de contas, ele é muito importante porque você organiza ali a nomenclatura das despesas. Então, e você consegue ter ali relatórios mais claros, relatórios mais precisos, onde você vai ter uma leitura e uma interpretação desses relatórios, desses gráficos, de forma mais correta. Então, você tem um plano de contas bem definido, você tem um plano de contas ali bem escriturado, bem definido, te auxilia nisso. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Se você colocar dentro do plano de contas, se você misturar a nomenclatura das despesas, quando você vai fazer uma análise, isso te gera dúvidas. E até porque um dos motivos da gente formatar um plano de contas foi por conta disso, foi porque os síndicos eles não conseguiam fazer a interpretação dos relatórios. Então, você ter um plano de contas bem definido é importante por causa disso. E você ter ali ele enxuto, sabe, Rebeca? Porque às vezes você tem um plano de contas tão extenso que até a pessoa ali da própria administradora, na hora que ela vai lançar a conta, ela fica em dúvida do que compete aquilo ali. Entendeu? Isso aqui é uma despesa, sei lá, isso aqui é imobilizado, isso aqui não é, isso aqui, que despesa confere isso? E aí vamos dar um exemplo. O condomínio ele tem lá um contrato de manutenção de câmeras, portão eletrônico e tal. Então você tem lá um plano de contas, vai ter lá contrato de manutenção de câmera, portão, CFTV. Se você faz uma compra de uma câmera, você não tem que lançar essa despesa de aquisição de câmeras lá dentro de contrato de manutenção de câmeras. Ali aí você começa a mascarar a despesa do condomínio. Aí você vai criar lá na previsão orçamentária uma despesa de câmeras, portão, nananã, sendo que não é, entendeu? Aquilo ali foi uma aquisição de câmeras que nós tivemos dentro de um determinado período e não vamos comprar câmeras novamente por mais X anos. O contrato de manutenção de câmeras é esse. E aí você consegue ter ali os seus grupos de despesa administrativa, despesa de pessoal, despesa de contrato de manutenção. Você consegue ter os seus grupos de despesas mais definidos, mais bem definidos. Entendeu? Então é Nesse muito caso, importante. por exemplo, entraria em imobilizado? A aquisição da câmera entraria no imobilizado, né? Sim, dentro do plano de contas. Para o pessoal, só para vocês ficarem um pouco mais tangível aí, vou dar um exemplo também, Vanessa, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é isso aí. Por exemplo, às vezes você tem uma despesa, como você falou ali, com insumo, né? Produto de limpeza, por exemplo. E aí ela vai entrar numa conta ali específica que foi criada dentro daquele plano de contas como insumo. E às vezes você tem, por exemplo, essa despesa aí do próprio imobilizado, como você falou, né? Às vezes você tem uma despesa com o jardineiro, que é mensal. Estou dando exemplos para as pessoas ficarem mais tangível, né? E às vezes você vai ter uma despesa com o jardim, mas não é com o profissional jardineiro. Entendeu? Ótimo exemplo. Ou também, por exemplo, o seu jardineiro, ele é um funcionário. E aí ele não vai entrar na aba prestação de serviço, ele vai entrar lá dentro de folha de pagamento. Né? Pode entrar em folha de pagamento, né? Então, seria mais ou menos isso. Isso, vou te dar um exemplo que eu vivi esse mês. Esse mês a gente fez uma melhoria no jardim. Então, eu tenho lá contrato de manutenção de jardineiro, que é X reais, e eu tive lá a compra de um investimento de melhoria no jardim. Ele não entra dentro do contrato de jardineiro.
Se eu colocar isso dentro do contrato de jardineiro, na hora que eu somar isso lá no final do ano, dividir por 12, eu vou ter um valor muito superior ao que de fato é o contrato de manutenção de jardim. E existem muitos planos de contas que misturam isso. Contrato de manutenção de piscina com material de piscina. Contrato de manutenção de jardim com manutenção, com material para manutenção de jardim. Então, você tem que tem que estar bem distinto, tem que estar bem separado e bem claro para poder você não confundir numa formatação de previsão orçamentária. Gente, previsão orçamentária é tão simples e as pessoas fazem assim um bicho de sete cabeças. É uma coisa muito, muito, muito simples. É E muito o simples. plano de contas, Vanessa, ajuda também na gestão, aí falando de gestão, né? O síndico fala assim, vou ter mais um trabalho. Na verdade, você não vai ter mais um trabalho. Você vai ter o trabalho uma vez, formatar o plano de contas e depois você vai ter que executar. A sua administradora vai executar aí, né? Esse plano Isso de aí. contas. Mas, para vocês terem uma noção, por exemplo, às vezes você chega lá numa assembleia para aprovar um determinado item e os moradores falam, não, está muito caro, a gente está com muito problema, vamos cortar esse item. Mas você foi com uma despesa que não é real. Se você vai com esse plano de contas, você vai saber exatamente o que você vai cortar e o que você vai manter, né? Você Claro que deixa aquilo que é obrigatório, como um alvará de corpo de bombeiro, você não tem como cortar, porque é obrigatório, você tem que manter. Um seguro predial, você tem que manter. Obrigações trabalhistas, você tem que manter. Então, mas se você tem um plano de contas, você consegue saber de fato a realidade do que você gasta, né? E isso aí ajuda na gestão do síndico e do próprio conselho fiscal na hora que ele vai fazer ali a emissão dos pareceres. E a previsão de Vanessa, conta, ela pode. precisa estar com. E a previsão orçamentária, ela precisa também estar dentro da prestação de contas, tá? Como seguro condominial, fundo de reserva. Tem tanta coisa para a gente falar, né? Já. Na verdade, é até legal quando você aprova uma previsão orçamentária, e principalmente se ela for ter, nessa previsão, for ter algum reajuste de taxa condominial, né? Que não seja aquele natural por conta dos funcionários. Na Serra, por exemplo, quando a gente faz prestação de aprovação de previsão orçamentária, o cartório de RGI, quando você vai registrar a ata, ele exige que se tenha planilha da prestação de contas. Vitória, até pouco tempo atrás, não exigia. Mas Serra, por exemplo, o cartório daqui exige. Então, você tem que ter essa documentação muito bem refinada ali na hora que você vai apresentar, porque você vai registrar aquilo em cartório. Então, isso é Isso aí. importante às pessoas também. A gente vem falando dos impactos jurídicos, né? O dos impactos jurídicos da realidade de um livro, essa também porque além de estar no livro, né, vai ser registrado em cartório. E aí, Quer ver uma Vanessa, coisa? Pode pode falar. falar. Quer ver uma coisa importante? Seguro condominial. Seguro condominial, ele já prevê lá quais são as suas. Não é cobertura. Ontem eu esqueci, hoje eu esqueci de novo. Quais são as exigências, né? O Código Civil, ele tem ali descrito tudo que o condomínio precisa contratar. E aí, se você não tem uma pessoa, um jurídico por trás, que vai estar fazendo análise do seguro contratado pelo condomínio, será que está sendo contratado o seguro correto? E quando você tiver um problema, será que as suas coberturas estão dentro do que prevê ali para o seu condomínio? Então, o seguro condominial, você também tem que ter ele no balancete. Também tem que ter ele no livro de prestação de contas. Não pode deixar de ter, porque ali é onde tem todas as informações. E fundo de E a dica reserva. que você deu, né, Vanessa, sobre essa questão do seguro, antes de você falar do fundo, é a dica que você deu. Tem seguros que têm cobertura de algumas manutenções corriqueiras do condomínio. E às vezes o condomínio desconhece, ou o síndico desatenta, né? Só contrata ali, manda manter esse orçamento que está mais barato, do Banespa está mais barato, a Tóquio Marino está mais barato, a outra, a Bradesco Seguros está mais barato. Mas não lê ali porque as coberturas, né? E acaba contratando um serviço que o próprio seguro já dá. É igual quando a gente faz seguro de carro. Tem seguro de carro que vem trocar a fechadura da sua casa, o chuveiro. Seguro de condomínio é a mesma coisa, né? Então é importante. Por isso que é importante estar no livro de prestação de contas também, porque ali as pessoas vão ter essa informação de forma tangível, que elas podem ver ali, de fato, o que elas têm direito aí dentro do seguro. Mas você ia falar sobre fundo de reserva. A apuração do fundo de reserva no livro de prestação de contas é fundamental.
O fundo de reserva é um percentual obrigatório que tem que ser recolhido mensalmente. Esse percentual, quem define, muitas das vezes, a convenção, quando você vai para uma instituição de condomínio, você decide ali ou na instituição do condomínio, e já coloca isso na convenção condominial, ou então a convenção deixa a cargo do regimento interno, a assembleia escolher qual é esse percentual. Tem condomínio que é 5, tem condomínio que é 7, tem condomínio que é 8, 10% aí nunca vi mais que 10, mas pode ser que tenha condomínio que tenha mais que 10% de fundo de reserva. Esse item, ele é obrigatório, ele tem que ser recolhido todo mês. E o fundo de reserva, ele não pode ser mexido para qualquer despesa. Ele tem que ser mexido apenas para despesas obrigatórias, que tem citando lá na convenção, ou despesas que vai interromper o funcionamento da edificação. E você precisa aprovar isso em assembleia. Mas, por exemplo, Vanessa, o elevador quebrou e a gente precisa colocar o elevador para funcionar, o conselho aprovou tirar do fundo de reserva, precisa chamar uma assembleia antes? O ideal é que sim. Mas se não tiver condições para isso, você utiliza o fundo de reserva e imediatamente chama uma assembleia e preste contas desse valor que você retirou do fundo de reserva. Então, assim, o fundo de reserva é fundamental que o síndico faça também a apuração. Não é só simplesmente você olhar ali e dar um ok que a administradora informou que é R$ 2.000 o fundo de reserva e pronto, e acabou. Não. Quando você vai para uma análise contábil, uma análise da prestação de contas, você faz ali, ó, faz a apuração de acordo com o líquido de receita, se aquele percentual está sendo aplicado de forma correta. Porque, síndico, se você não fizer isso, você também vai ser responsabilizado, porque você tem que fazer essa apuração. Então, a importância aí de você contratar uma empresa especializada, uma empresa que tenha E é conhecimento para possível, isso. inclusive, se você tiver esse feeling de fazer essas apurações e análise técnica ou a prestação de serviço de uma pessoa que é técnica, é possível até esse valor, de repente, ser investido, né, Vanessa? Não é qualquer investimento, não é em qualquer lugar que você vai fazer, igual você falou, não põe na poupança que a poupança está rendendo nada, está perdendo dinheiro. Mas é possível você Mas também não investir no investe em fundo de Bitcoin, né? reserva. Oi? Mas também não Fazer em investe em bitcoins, Bitcoin. né? Mas é possível você fazer esse investimento que muitas vezes fica parado na conta, né? E aí É o você, claro, que ideal. você não vai fazer você não vai fazer assim, eu vou pegar meu fundo de reserva e vou investir ele por 2 anos. Se você precisar dele, lascou. Mas assim, você pode fazer um investimento ali desse valor, não tem problema nenhum. E às vezes, se você tem essa análise técnica, através da prestação de contas, através da previsão orçamentária, você sabe como investir, em que investir, né? E aí, Vanessa, para a gente encerrar, porque a gente tem muita coisa que a gente poderia abordar aqui. Prestação de contas, na verdade, é o síndico devolver àquela comunidade uma satisfação de tudo que foi feito. Não é só do que foi gasto, como a gente falou. Então, é muita coisa que a gente pode falar aqui. Mas eu queria trazer aqui para as pessoas, eu vou fazer a questão superficial aí, jurídica, mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho para a gente poder encerrar, até por conta do nosso horário, sobre a arrecadação. Às vezes você faz uma arrecadação, você faz uma previsão ou uma provisão, em regra é a previsão, faz uma arrecadação, e aí você espera, por exemplo, eu vou fazer uma reforma da fachada, e aí acho que eu vou gastar R$ 100.000. E aí, no curso da execução daquele serviço ali, ou até mesmo na hora de você fazer os orçamentos ali, você conseguiu reduzir aquele gasto e você gastou R$ 80.000, sobrou R$ 20.000. Esse dinheiro está em caixa. Como é feito, pode ser feita uma devolutiva, né, para os condôminos, e a gente entende que existe um método ideal. Eu queria que você falasse para o pessoal assim, aquilo que sobra no caixa que foi arrecadado, não é o que está na previsão orçamentária para as despesas. Nós estamos falando de taxas extraordinárias arrecadadas para determinadas coisas. E aí, não gastou. Como é que você, como síndica e como atuante dentro da área de controladoria, orienta os seus clientes como que deve ocorrer essa devolutiva para a comunidade condominial? Rebeca, é muito importante dizer que existe esse método, existe essa situação de você fazer uma cota extra e você acabar gastando menos do que foi arrecadado,
Mas existe também a situação de condomínios que fazem locação de antena Verdade. em cima do prédio, que faz locação de determinados espaços, tem condomínios que fazem fachada, né, para fazer propaganda. Então, existem condomínios que têm uma arrecadação também. Essa arrecadação, você precisa ser decidida sim em assembleia, o síndico ele não pode tirar da cabeça dele, ah, eu vou devolver dessa forma. Ah, vou fazer um cheque para cada morador e cheque nem existe mais, né? Mas vou fazer um cheque aqui para cada condômino e o Isso. condômino vai receber aqui a devolução dele. Não. Você precisa chamar uma assembleia, informar a assembleia daquela receita que existe ali de sobre, e a assembleia vai decidir como vai empregar esse dinheiro. Se ela vai empregar esse dinheiro em algum outro investimento dentro do condomínio, alguma outra melhoria para o condomínio, ou se ela vai fazer essa devolução via desconto na taxa de condomínio, ou via transferência para os moradores. Não indico que seja feito dessa forma, né? Mas é a Assembleia que vai decidir. Lembrando sempre que, se você for fazer uma devolutiva para os moradores, existem também os impostos que precisam ser descontados nisso. Então, a pessoa tem que declarar, porque o condomínio ele vai declarar. Então, a pessoa também tem que declarar. O morador também tem que declarar essa receita que está entrando Essa na conta dele. devolutiva em dinheiro é tão complicada porque aí você vai ficar com uma transação bancária sem nota fiscal, né? Como que você vai fazer isso? Como é que você vai comprovar É muito isso também? complicado. É melhor que essa devolutiva de fato seja feita, sim, porque Uhum. juridicamente, né, meu conselho seria o mesmo que seu. Na parte financeira, meu jurídico, porque você vai ter um lastro quando você faz a devolutiva através de próprias melhorias que o condomínio Uhum. tem que ser, ou até mesmo por próprio fundo de reserva, né? Uhum. Se joga para dentro do fundo de reserva e aí suspende, porque o fundo de reserva você pode colocar um teto de arrecadação, né? Ah, eu vou arrecadar até eu ter, por exemplo, 10 vezes o valor das minhas despesas, né? Um mês da minha despesa, 30 vezes o valor da despesa. A convenção vai determinar ali qual é o teto, né? E de repente Uhum. você pega esse valor que sobrou, joga para dentro do fundo de reserva e para de arrecadar ele durante um tempo e volta a arrecadar o fundo de reserva só quando precisar repor aquele dinheiro. Se isso for aprovado em convenção condominial, já tem jurisprudência que diz que isso é possível. Mas, assim, é melhor que seja feito isso do que você fazer uma devolutiva em dinheiro, porque para trazer lastro jurídico disso depois é É muito complicado. muito Então, o ideal complicado. mesmo é que se faça melhorias, né? Já que se dispôs aquele valor, que se faça devolutiva via melhorias. Pelo menos esse é o meu entendimento, né? Mas se Isso. não for possível, essa de devolver aí em cheque ou em dinheiro ou em depósito é muito complicado. Depois você trazer todo esse lastro aí. É muito complicado. Eu já fiz isso já. Eu já vivi essa situação e é muito complicado. Faz ali, se tiver que fazer qualquer tipo de devolução, aprove isso em assembleia, defina ali fazer essa restituição via taxa, via desconto, taxa condominial. Você tem ali o registro de tudo e pronto. Mas assim, é muito importante que faça melhoria. Você falou questão de investimento. É importante até que se tenha registrado no regimento interno que a aplicação tem que ser segura. Você não pode colocar o Sim. dinheiro do condomínio dentro de vou fazer um cadastro aqui numa corretora uma corretora financeira e vou, sei lá, vou investir em ações. Não, você não pode fazer isso. Você tem que, no máximo ali um CDB, porque você pode fazer ali a transferência dele, a arrecadação dele a hora que você quiser, né? E aí você faz ali você vai pagar o imposto de renda, obviamente, mas você tem ali também um lucrinho, rende mais que poupança hoje. Mas assim, é importante que você tenha ali esse valor dentro de um local seguro, né? E isso é fundamental. E é muito importante que você coloque isso, registre isso no regimento interno, para poder você não sair aí fazendo síndicos aí fazendo qualquer tipo de investimento com dinheiro do condomínio. Na verdade, tudo que a gente decide precisa ser registrado de alguma maneira, né? Isso aí fica uma dica para os gestores condominiais. Tudo que toda forma que você tiver de atuar, você precisa de um respaldo legal para você atuar, porque você não responde só por você. Você está respondendo ali por todos os coproprietários, seja você voluntário e também condômino daquela unidade, seja você síndico profissional, né? Você É, responde por tudo aquilo ali. Aquelas pessoas te dão uma outorga para responder por elas, mas você tem responsabilidades. Então é bom que você tenha todo o amparo legal. E aí, se não está na convenção, se não está no regimento, tem que estar
nas decisões de assembleia por via de ata, se possível registrada. Não é toda ata que necessita ser registrada, se ela não houver a necessidade de registrar determinada ata de tomada de decisão, é bom que ela conste ali no livro de forma segura, né? Para que todos tenham acesso. Vanessa, eu queria ficar aqui a noite inteira conversando com você, mas infelizmente não é possível, né? Hoje a gente até estendeu um pouquinho mais, passamos 20 minutos do nosso tema, mas eu tô vendo aqui que o pessoal está interagindo e tá bem legal, mas infelizmente a gente precisa encerrar, né, para as pessoas poderem descansar. Mas já fica aqui o convite para vocês, a gente vai fazer. Provavelmente a gente vai fazer um terceiro workshop, a gente vai dar um espaçamento de tempo entre o segundo e o terceiro, mas a gente vai fazer um workshop porque nós já temos muita coisa legal para tratar aqui. Nós vamos falar sobre responsabilidade criminal, quero fazer uma live só sobre a coleta seletiva, sobre a coleta de resíduo, né, que tem muitas implicações jurídicas sobre isso. Nós temos uma situação muito pontual, a gente fez uma live sobre inovações tecnológicas, mas a gente tem uma situação pontual, que são a questão dos carros elétricos, né? Como é que isso vai funcionar dentro do nosso estado, porque, por exemplo, em São Paulo já é obrigatório, que não é. Eu sei que você está super ansiosa por essa live, porque você já tem essa demanda dentro dos seus condomínios. Então, a gente tem muita coisa ainda para trazer e, com certeza, o terceiro workshop eu quero poder contar com a sua presença, mas eu quero agradecer porque Val está falando aqui que ela quer uma reunião com a gente e vinhos. Eu quero agradecer a sua presença aqui comigo hoje, foi muito bacana. E de todo mundo que interagiu, vi que teve um monte de gente aí que interagiu, que mandou mensagem. Gente, vou repetir, se ficou dúvida, porque eu vi que teve gente que fez comentários para agregados, eu não consigo ler tudo, tá, gente? Mas se ficou dúvida, manda pra gente no direct, que a gente vai se comprometer em responder para vocês. E vou pedir, eu peço mesmo, printem essa live, marca a gente, porque isso é uma maneira das pessoas, quando você marca a gente, as pessoas que seguem você, elas passam a saber que você tirou um tempo para ver sobre um determinado conteúdo, elas podem se interessar e esse conteúdo pode chegar a mais pessoas. Então, printem essa tela e marquem a mim, marquem a Vanessa, porque vai ser uma coisa bacana. E, por fim, para a gente finalizar, eu quero dizer para vocês que hoje, oficialmente, está lançado o e-book Um Mundo Chamado Condomínios. Aqui no meu perfil, no feed, tem as informações, mais na parte ali do meu perfil mesmo, onde tem os links. Se você entrar ali, está disponível ali para você um link que vai remeter uma página onde tem todas as minhas redes sociais. E o primeiro link disponibilizado é o link do e-book O Mundo Chamado Condomínios, onde a gente está tratando ali de alguns temas que a gente tratou no primeiro workshop, mas de uma forma muito mais profunda, trazendo jurisprudência, trazendo artigo, trazendo informações que possam te auxiliar no dia a dia. A gente até criou uma máxima aqui, né? Respostas eficazes e em tempos oportunos, porque muitas vezes a gente fica buscando resposta e quando ela chega para a gente, para a realidade de condomínio, ela chega num tempo que não dá mais para a gente limpar o leite porque ele já derramou. Então, a gente fez um e-book direcionado para que você tenha respostas eficazes, porque não adianta a gente também vir com toda uma teoria, a gente precisa vir com a prática. Eu e Vanessa conversamos muito isso no final de semana, né, Vanessa? Às vezes, você tem toda uma teoria, mas a prática, aquilo não se adequa. Se for uma pessoa que não conhece a realidade de condomínio, aquilo não se enquadra. Está na teoria, mas não é eficaz. Então, ali a gente tem respostas eficazes em tempo oportuno para te ajudar a conhecer um pouco mais. Se você trabalha, se você é síndico, se você é advogado, se você é gestor condominial, trabalha com essa área, ali tem respostas que você procura. E se você é condômino, ali também tem respostas que você procura, que vão ajudar a sua relação com a gestão do seu condomínio, seja o síndico, seja o conselho fiscal ou o conselho consultivo, ou até mesmo o prestador de serviço ou a própria administradora, vai tornar a sua relação mais saudável, porque você vai entender os seus direitos, vai entender os seus deveres e vai, então, poder cobrar aquilo que você acha que tem que cobrar, mas de uma forma correta. Então, não perca essa oportunidade de conhecer esse e-book. Eu estou fazendo uma merchan aqui, mas é porque a gente acredita no trabalho que a gente fez, a gente sabe que está devolvendo com qualidade essa informação aí para todos vocês. Vanessa, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Mais uma vez, eu quero te agradecer imensamente.
Eu vi aqui, ó, você me perguntou como é que foram as lives anteriores. Foram ótimas, mas essa sua aqui foi sucesso. Nível de gente aqui, ó, muito comentário, foi bem bacana. E eu te agradeço por estar aqui comigo e já fico com o convite para a segunda, terceira, né, temporada do nosso workshop aí, O Mundo Chamado Condomínios. Eu vou deixar você despedir. E aí, a gente se encerra aí na próxima segunda-feira. Eu conto com vocês aqui de novo, todo mundo que participou. Quero que vocês voltem, porque a gente vai falar de um tema que é muito atual e é muito importante, que é a regularização de condomínios. Muitas vezes a gente tem condomínio, casinha que vai sendo construída em cima de casa, em cima de casa, em cima de casa, ou condomínios que eram patrimônios de família e foram sendo vendidos, se tornaram condomínios na prática, mas não foram regularizados, não foram registrados. E quanto mais a gente demora a regularizar e registrar nosso condomínio, maior a conta fica. Então, eu vou estar aqui com a doutora Carolina, que é especialista em regularização imobiliária, e ela vai trazer algumas dicas. Se o seu condomínio, se você é síndico, atua nessa área e tem alguns problemas, às vezes o seu condomínio está um pouco regular, mas ele não está completamente regular. Falta ainda documentação como um habite, você tem inscrição no cartório de RGI, mas não tem habite. A gente vai trazer informação aqui, como que você faz para se regularizar. E Vanessa, muito obrigada. Eu deixo à vontade para você se despedir de todo mundo aí. Eu acho que antes a gente precisa fazer nossa selfie, né? Nossa foto. É selfie, gente. Mas aí você faz. É porque eu já. Deixa eu te explicar para te dar uma satisfação. A gente tem um delay aqui de praticamente 1 minuto. Então a gente combinou aqui internamente. Eu já tenho a Lu que fica aqui comigo, mas eu tenho outras pessoas que também estão assistindo. A gente combinou previamente que as lives, as selfies iriam sendo feitas durante a live. Por isso que eu não me preocupei em falar, não, mas vamos fazer a pose aqui. Você que está assistindo, eu vi que tem um monte de gente aí. Fátima, Val, Felipe, o site o perfil do Condocast aqui, você vai fazer essa selfie e vai mandar para Vanessa ou manda para mim, tá, gente? Porque eu quero essa selfie aí. Vou fazer um sorriso bem bonito aqui, Vanessa, antes de você se despedir. E a gente faz a nossa selfie e aí você já se despede do pessoal aí. Printaram, Foi? né? Porque não é possível que não printaram, né? Gente, muito obrigada pela oportunidade de explanar um pouco do conhecimento. Acho que tem muita coisa para falar, tem muita coisa para poder a gente se adequar. Como eu falei no início, é um mercado muito carente de informação de qualidade. Existe um modismo que está se criando agora, todo mundo vira síndico, mas será que as pessoas têm conhecimento prático, conhecimento de fato na área? Então a gente precisa estar atento, o morador precisa estar atento, porque é o seu bem que está sendo valorizado ou desvalorizado. Então, assim, é muito bom ter iniciativas como essa para poder a gente estar ali agregando para o valor para o mercado condominial. Então, muito obrigada a todos, os amigos, as pessoas que acompanharam a live. Qualquer dúvida, estou à disposição, pode me chamar no direct, pode me chamar lá no Instagram, que eu respondo, vai ser o maior prazer. Isso aí, gente. Então, ó, muito obrigada a você que participou mais uma vez. Eu te espero aqui na próxima segunda-feira e até a próxima. Beijo.